que serão explanados na palestra e que possamos receber o medicamento que estamos precisando para a nossa alma, para a cura do nosso espírito, do nosso corpo, que as benesses e Maria envolva todos nós e que sigamos seguros e confiantes na divina mensagem do querido Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Encarnados e Desencarnados. Dando prosseguimento no estudo do livro Liberta-te do Mal. Está desligado. Tá ligado? Tá ligado o microfone? Tá. Tá? Beleza. Pedir para o nosso técnico de som. Alô, Som Brasil. Então vamos lá. Nós vamos hoje abordar o assunto utilidade da reencarnação. Vamos entender por que nós estamos aqui, pagando boleto, sofrendo com cunhado, com sogra, com prima, né? As primas com os primos, sangre de mi sangre, coisa da nossa família, tá? Então nós vamos entender o porquê que nós estamos passando por tudo isso, e tudo isso que nós passamos é necessário, faz parte da nossa programação, faz parte do nosso currículo, né? Do nosso currículo de aprendizado. Então vamos lá. Prova. O que é prova? Prova é um teste, é um exame, é uma comprovação. Então nós vamos ter uma prova hoje de matemática, nós vamos provar que a gente aprendeu essa matéria da matemática, que a gente está sabendo isso daí. Expiação. Expiação é modo usado de reparação de uma falta ou crime, ou seja, uma penitência, seria expiação. Começa assim Joana de Ângeles. Após a viagem carnal, ou seja, essa fase que nós estamos aqui encarnado, uma viagem feliz ou desventurada, quando se sucede a desencarnação, nós vamos para o lado de lá, né? O espírito quase sempre retorna à consciência dos seus atos. Só abaixar um pouquinho? Desculpa, gente, deixa eu só entrar mais uma vez aqui, professor. Alô? Tá bom agora ou não? Só mais um pouquinho, começa, baixa um pouquinho só isso. Pronto? Tá ótimo, obrigado. Vamos embora. O espírito quase sempre retorna à consciência dos seus atos e mede quando se encontra lúcido os resultados do nobre cometimento. Quando a gente desencarna, nós não temos a noção que desencarnamos, dependendo do grau de cada um, do adiantamento moral ou espiritual de cada um. Então tem espíritos que só sabem que desencarnou no momento que desencarna, e tem espíritos que a gente vê nas mediúnicas que fazem 400, 500, 600 anos que estão lá brigando do mesmo jeito que brigaram lá no tempo das cruzadas, né? É comum acontecer. Então não é sempre que a gente tem. Mas quando a gente se encontra lúcido, nós temos condições de medir os nossos resultados. Não é porque apareceu um juiz, Deus ou Jesus, que eles vêm tacar o dedo na cara da gente e falam: você errou, você fez. Não, não, não. Quem nos julga após a nossa desencarnação é a nossa própria consciência. Na medida do possível, nós vamos tomando consciência do que a gente deveria ter feito e do que a gente deixou de fazer. Isso todos nós.
A partir do momento que nós não estamos mais embalados nessa garrafa de carne aqui no corpo, que é necessário para a nossa evolução, a nossa consciência se expande, a gente começa a se perceber, a perceber mais o que deixamos de fazer, né, e o que fizemos. Detectando as realizações nobres, deseja ardentemente pelo retorno à indumentária carnal. Então, quando o espírito ele está consciente, ele vê que o que ele fez, ele cumpriu realmente o que ele tinha que fazer, ele cumpriu a tabela, cumpriu o currículo dele, ele deseja ardentemente voltar à carne. Para quê? Para recomeçar o trabalho que ele terminou no passado. Isso quando ele tem consciência. Está falando aqui, ó, detectando as realizações nobres, deseja ardentemente pelo retorno à indumentária carnal, a fim de dar prosseguimento aos trabalhos edificantes que deixou na terra e lhe constituem filhos do coração. Então, aquilo que o Espírito fazia aqui, o trabalho que ele fazia aqui, para ele é um filho. Então, ele quer voltar aqui para ele continuar com esse filho, continuar vivendo com esse filho, trabalhando dessa forma. Compreendendo, por que ele faz isso? Porque ele compreendeu o alto significado do que ele tinha que fazer. Eu tinha que ser um professor de ciências, ou de física, ou de biologia, e eu fui um ótimo professor, eu fui um grande orientador, fiz uns grandes alunos e não sei o que desenvolveram, eu quero continuar com isso daí. Então ele percebeu, né, o valor do seu trabalho, que seu trabalho surtiu efeito, né? Então ele quer voltar para cá e continuar assim. E enquanto o espírito não reencarna, ele está na erraticidade quando ele está no plano espiritual. Ele está na erraticidade, ele está lá no plano espiritual, ele é encaminhado, quando ele se propõe a fazer essas coisas, ele é encaminhado a estudar lá em cima. Então, tem muito advogado que vem aqui, mas já estudou direito lá. Médico, já estudou medicina lá. Dentista, já estudou, entendeu? Acabou. Um bom ferreiro, um bom serralheiro, ele já aprendeu a como manipular, como trabalhar com ferro, ou trabalhar com a madeira, no caso do carpinteiro. Então são coisas que nós somos afins. Além das experiências que nós adquirimos em encarnações anteriores, quando a gente passa por lado de lá, a gente vai se aperfeiçoando, né? E assim também como tem a turma que não quer saber do nada com nada, ou da turma do nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem faz nada, né? Que infelizmente a gente vê isso no plano espiritual, e está cheio, que é assim como era aqui na terra, é lá, não é porque morreu, virou santo, está sentado ao lado direito de Deus Pai, isso daí é nada. Porque do jeito que nós éramos tortos aqui encarnados, seremos tortos desencarnados. Continuamos a mesma coisa. Tá? Então nós vamos ver isso daí para frente. A sua felicidade é tão significativa que mesmo desfrutando as alegrias que resultam dos serviços retamente cumpridos, experimenta doce melancolia como afeição pela obra, tendo permissão de prosseguir auxiliando até quando lhe seja concedido um novo mergulho nas sombras do planeta. Então, quando a gente vê que cumpriu, né, nós somos uns ótimos professores, nós lá como espíritos continuamos com o mesmo trabalho. Que trabalho? Intuindo um professor que está dando aula aqui, intuindo um aluno que está estudando essa matéria, ajudando nisso daí. Porque os espíritos nos ajudam, né? A gente acha que está sozinho, Deus não nos abandona, nada. Então sempre uma multidão de testemunhas nos envolve. Então a gente está sempre sendo ajudado, tá? Por esses espíritos afins, tá ok? E tem uma observação aqui que Joana pôs assim, ó: todos aqueles que se transformaram em benfeitores da humanidade, vamos pensando em Kardec, Chico, Irmã Dulce, Padre Bento, né? Esses santos que existem por aí, essas pessoas que foram encarnadas, foram beatificadas, que realmente fizeram a diferença, ou mesmo aquele seu Zé,
e distribuir uma sopa na esquina, ou mesmo aquele seu João, né, que ajudava de uma forma ou de outra. Então, todos aqueles que se transformaram em benfeitores da humanidade, aureolados, ou seja, santificados, conhecidos ou desconhecidos, sempre retornam aos mesmos campos de ação, de modo a darem continuação no ministério dignificante. Então, sempre nós continuamos, sempre. Nós estaremos sempre aonde os nossos corações estão afins. Se eu estou afim do nem, é bem capaz de eu vir para o nem amanhã. Então, eu tenho que me policiar, tenho que me ajudar. Tudo bem? Está muito complexo? Então, vamos lá. Por outro lado, aqueles que percebem o erro e que cometeram, estiveram envolvidos com as ilusões, entregando-se a desvios morais e se vinculam com o mal, constatando o defeito moral, suplicam por um novo renascimento que lhes permite reparar, corrigir e se recuperar perante a própria consciência e a consciência cósmica. Então, quando a gente se desperta lá fora, lá na espiritualidade, e a gente vê, meu Deus do céu, mas eu poderia ter sido um pai melhor, poderia ter sido um filho melhor, poderia fazer de forma diferente, poderia... Quando a gente percebe o erro da gente, está vendo que é a consciência da gente que está julgando. Não é nenhum santo, nem Deus, nem Jesus, nada. É a consciência. O pior juiz que existe é a nossa consciência. Veja quando a gente põe a cabeça no travesseiro de noite e a gente começa a lembrar do que fez ou deixou de fazer. Como é difícil, né? Como é difícil aceitar. Então esse é o pior juiz, a nossa consciência. Então quando nós deparamos com isso, o que a gente fica querendo? Eu quero voltar a reencarnar, reparar todo esse mal que eu fiz. Eu quero ser diferente. Eu quero ser menos mesquinho. Eu quero ser menos mentiroso. Eu quero ser menos orgulhoso, menos avarento, tá? Eu preciso reparar isso daí. E é por isso que nós estamos aqui vivendo. Porque cada encarnação nossa é uma aula que nós estamos recebendo de uma matéria que nós somos deficientes. E essa aula traz uma série de itens nessa matéria chamada renovação, né? Traz uma série de itens. Qual é o item? Seja menos isso, mais aquilo, menos não sei o que. Tá vendo? Então nós temos que reencarnar, nós precisamos estar aqui encarnados aqui, com esse contato com a matéria, porque a matéria é pesada. A matéria que nos deixa no chão é a matéria pesada. Então nós precisamos dessa convivência, porque se nós não tivéssemos necessidade de estarmos aqui, não estaríamos. Se nós não estivéssemos no mesmo padrão e na frequência que a gente fala que a turma de Brasília, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se a gente não tivesse no mesmo padrão vibratório deles, nós não estaríamos aqui no Brasil. Estaríamos em outro país, estaríamos vivendo uma outra situação. Então nós reencarnamos na família que necessitamos, com os entes queridos que precisamos, no país que precisamos, na cidade e no estado que precisamos estar. Deus não joga o léu, vai, né? Ninguém cai do cesto da cegonha no meio do caminho, vamos falar assim. Não, todo mundo é entregue, não tem desvio, né? Esse Sedex de Deus, ele não atrasa e ele não tem problema de endereço errado, CEP errado, é tudo certinho, tá ok? Então vamos lá. Quanto maiores os erros, mais vigorosos os pedidos e mais ardentes os desejos de reabilitação. Por quê? A gente vê que errou e então a gente fica no desespero de querer acertar, de fazer o melhor, né? Então os desejos da gente voltar é mais grande. Só que é o seguinte, o nosso tamanho moral não é tão grande assim. Então nós precisamos de quem? Nós precisamos de terceiros para que nos ajudem. É aí que a gente entra com pedido aos nossos companheiros espirituais, aos nossos mentores espirituais,
que nos ajudem. Olha, eu vim muito miserável, eu vim muito avarento, eu quero perder isso daí, eu não dei assistência para minha família, eu abandonei a minha família, não sei o quê, eu quero ter assistência nisso daí, eu quero voltar diferente, mas eu não tenho condição, eu não tenho moral, eu não tenho tamanho moral para pedir isso daí. Às vezes, eu estou pedindo que eu venha com 10, 15 problemas para mim reparar o que eu fiz no passado, mas a espiritualidade chega para mim e fala: Ramés, olha, nós vamos mandar você só careca, você aprender a cuidar do seu cabelo melhor, só isso daí, não mais do que isso. Você está querendo unha encravada, apendicite, não, você não aguenta isso aí. Unha encravada, apendicite vai ser daqui 3 encarnações para frente, por enquanto você só vai careca, certo? Então a espiritualidade vem nos amparar e vem nos orientar naquilo que a gente consegue, né, suprir, naquilo que a gente deve passar. É dessa forma, porque nós lá em cima, no desespero, a gente quer fazer tudo, né? É que nem a gente fala assim: não, eu vou ganhar, eu vou pintar a casa, não sei o que, mas você ganhou quanto? 50 reais, mas como é que você vai fazer tudo isso dos 50 reais? Impossível. Os 50 reais você só vai comprar um espelhinho da tomada lá da sala, lá e boa, né? Então, mas a gente fica nesse desejo de querer, nessa coisa. Por quê? Porque a nossa consciência nos condena, né, faz pressão que a gente tem que melhorar. Então é isso que acontece. Como esses espíritos não dispõem de méritos pelo que fizeram ou deixaram de fazer, rogam aos guias espirituais que intercedam por eles, para que consigam a concessão especial de que muito necessitam. Certo? Então é isso. Então a gente roga aos nossos guias espirituais. E sempre temos um guia espiritual, um mentor espiritual, um anjo da guarda que nos acompanha sempre. Por pior que a gente seja, por terrível que a gente seja, sempre tem um que, coitado, né, fica só no vidro da gente e a gente não ouve ele. Certo? Mas ele é persistente, né? Ele é persistente. Não, eu vou mudar esse ser aí, eu vou ter que melhorar esse cara um pouquinho, eu vou deixar ele uma vírgula melhor do que quando ele chegou aqui. Já é uma vitória, né? Já é uma vitória. Então, com isso, esses espíritos podem solicitar que venham encarcerados em corpos cerceados de normalidade, experimentando a demência ou as mutilações, deficiência dos órgãos ou a incapacidade para repetir os demandos infelizes. Então vem, esses espíritos podem ser que eles fizeram tanta coisa, eu matei tanto que eu venho com problema nos 2 braços. É uma punição que eu peço. É uma punição que eu peço que eu pisei tanto em cima dos outros que eu venho com problema na perna. Eu venho com uma perna que existe, mas a perna não funciona nada. Entendeu? Mas o que é isso? Isso é o nosso sentimento de culpa que faz isso. Não que Deus fala assim: você matou, você tem que vir sem braço. Não. Deus vai falar assim: olha, que utilidade você tem para a humanidade de vir sem braço? Vai ser só para você. Você não acha melhor, se você matou com os 2 braços, você não acha melhor você vir para ser um artesão, para ser um construtor, construir para os outros, para você vir um médico cirurgião? Se você matou tanto, você não seria bom você voltar como um médico cirurgião para atender, para levar a saúde ou conforto a outro, né? Os fundadores do movimento dessa ONG, Médicos Sem Fronteiras, não sei se vocês já ouviram isso, eles foram médicos nazistas em campo de concentração. Mutilaram muita gente. Eu não sei se é 2 ou 3 médicos que foram os fundadores do Médicos Sem Fronteiras. E foi uma coisa inteligente que eles escolheram fazer. Eles escolheram reencarnar e fundar, acho que foi na África que fundaram isso, se eu estiver errado me corrijam, mas fundou o Médicos Sem Fronteiras. Então eles, como médicos, vieram para reparar aquilo que eles fizeram.
Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e pelas consequências do que nós fizemos. Somos responsáveis por isso. Então, se eu prejudiquei uma pessoa, até hoje de manhã nós conversando, demos um exemplo disso. Se eu, como patrão, eu não paguei o meu funcionário e com isso ele passou fome e a família passou necessidade, eu sou responsável por esse negócio de eu não pagar ele, por essa coisa de eu não pagar, e sou responsável pelo sofrimento da família dele, de ter sofrido com a falta do meu pagamento. Então, somos todos responsáveis por aquilo que fazemos e pelas consequências do que fazemos. É a lei de Deus, é a lei natural. Deus não é castigo de Deus, não é nada, é a lei. Essa é a lei. Não tem, né? Sentindo-se sem as resistências morais para suportar o arrastamento do mal a que se afeiçoaram, os espíritos errantes, né? Retornam então presos pela cegueira, mudez, pela imbecilidade ou degeneração cerebral, inspirando asco ou mal-estar, compaixão ou misericórdia, que não tiveram para com seu próximo anteriormente. Então tem espíritos que tem que vir em corpo mutilado mesmo, porque não tem jeito. Gente, vamos mandar esse cara sem as pernas, porque não tem jeito, não tem outra saída com ele. Ele precisa, ele tem que vir numa cama, depender do atendimento de todo mundo, para ele aprender o que é amor, o que é atenção. E todos aqueles que reencarnam conosco, sabem dessa missão que tem que vir, tem que passar. E às vezes esse mutilado que vem, às vezes ele não vem nem por causa do problema dele, ele vem por causa do problema da família dele. Que foi uma família que nunca deu amor a ninguém, nunca deu atenção a ninguém, mas de uma forma ou de outra gostava dele, né? E ele vem mutilado, ele se propõe a vir mutilado para ensinar o que para essa família? O amor, a dedicação, o amparo, a assistência. Está vendo como é que funciona? Então não quer dizer que a gente vê um deficiente físico e a gente fala assim, aquele lá errou no passado, não quer dizer nada. Pode ser que ele tenha escolhido vir dessa forma para desenvolver o amor. Uma criança pode ser que venha no síndrome de Down para desenvolver o carinho e o afeto dos pais, para ajudar os pais a desenvolver, os familiares a desenvolver isso daí. Tá? Então não temos que generalizar nada. Então acontece isso que tem que vir com deficiência para dar uma freada, para dar uma segurada, ou acontece de vir com deficiência que é para ensinar aquele que convive com ele. É dessa forma que existe. Não devemos generalizar todos os casos. Alguns espíritos podem ser que venham dessa forma para desenvolver nos que os cercam a dedicação, amor, a caridade, enfim, né? O amor fraternal. Cada prova, cada expiação, de acordo com os delitos e os danos a que se deram lugar, porque o agente, ou seja, quem provoca, não é responsável apenas pelo mal que pratica, já falamos isso, mas também pelos efeitos infelizes deles decorrentes. Tudo ocorre de acordo com as soberanas leis do amor. Então não tem nada dessa de vingança de Deus, castigo de Deus. Quem acreditar que Deus castiga não entendeu Deus. Não entendeu Deus. Quem acha que Deus castiga está comparando Deus com qualquer um que encontre na rua. Deus não castiga. Pelo contrário, a misericórdia de Deus é tanto que nos dá chance de recomeçar. Todos nós aqui encarnados estamos tendo a chance de um novo recomeço, de uma nova aula de orientação, de uma nova aula de aprendizado. Talvez a gente venha para cá para ter essa aula aqui com 300 itens, a gente consiga
ter média para passar em 2, mas pelo menos somos vitoriosos. Passamos em 2. Porque tem muitos espíritos que têm medo de reencarnar. Que não reencarnam por medo, porque acha que não aguenta, que não quer. Está cheio, gente. E vai, de uma forma ou de outra, vai reencarnar. Porque todo mundo a sua hora, todo mundo a seu tempo. Não adianta ter medo. Não adianta ter medo de boleto, tem que pagar. A turma não quer vir aqui porque tem boleto, não é verdade? Boleto, frio, calor, falta de água, energia elétrica, né? Desconforto, ar-condicionado que não funciona em dia de calor. Não adianta, nós temos que passar por isso. Essas coisas são as experiências que nós deveremos ter. Tá bom? Então, é o seguinte, e quando a gente fala que a gente não tem amor de família, será que ontem nós demos amor de família? Será que hoje eu correspondo com essa família, esse amor? Então, todos aqueles que reencarnam conosco estão no contexto de não terem recebido o nosso apoio, o amor ontem, ou de terem recebido o nosso apoio, o amor ontem e vem para nos ajudar de alguma forma. Então, por isso que eu falei, ninguém encarna em família errada, em lugar errado. Todo mundo tem chumbo para trocar, todo mundo tem informação para trocar, todo mundo aprende com todo mundo. Nós aprendemos com as coisas boas e aprendemos com as coisas erradas. A gente aprende, a gente comete alguma coisa errada, depois a gente fala, nossa, o que eu fui fazer? Como é que eu fui tropeçar nesse pedregulho, né? Mas tropeça, se não tiver cuidado, tropeça. O pedregulho tem o tamanho de uma rocha no caminho da gente. Mas faz com que a gente ligue o radar e fique em alerta para que não tropeçamos mais. Certo? Os limites e desafios que nos afligem hoje fazem parte das disposições evolutivas que estabelecemos e reconhecemos que seriam os melhores mestres de que necessitamos para a nossa recuperação. Então, tudo aquilo que nós passamos hoje é que lá nós reconhecemos que nós deveríamos passar por isso hoje, que seria a melhor forma de a gente aprender. E uma das coisas que nos ensina muito é a dor. Depois nós vamos ver aqui no Consolador, uma pergunta aqui do Consolador. A carência afetiva, a solidão e o abandono que sentimos são as terapêuticas hábeis para a valorização da solidariedade que destruímos, da afetividade que maculamos com a traição, com o desrespeito ao ser amigo que te entregou em confiança e fidelidade. Os conflitos íntimos, a culpa e os complexos perturbadores são resultados das nossas análises que dedicamos quando estávamos no além, de forma que possamos reencontrar equilíbrio no esforço íntimo que permitirá pelo amor e pela resignação a alta iluminação. Então essa culpa, essa coisa que nós carregamos, né, é reflexo daquilo que nós enxergamos lá na espiritualidade, antes da gente reencarnar. Então a gente vem com essa culpa, a gente vem com esse medo. Todos nós temos consciência daquilo que necessitamos, daquilo que realmente precisamos. Todos nós temos essa consciência. Certo? Lembremos que mesmo que achemos que o nosso processo de purificação esteja sendo muito rigoroso, lembremos que fomos assistidos e orientados pelos nossos guias espirituais. Não fomos desamparados. Na escolha das novas experiências e quando reencarnados, aqui durante os nossos desdobramentos parciais pelo sono, eles, nossos guias espirituais, nos instruem, nos aconselham, revigorando a aspereza do programa, da reeducação e de nos reencontrarmos submetidos. Então, para que isso ocorra, nós temos que estar sintonizados com os nossos guias espirituais, ou mentores espirituais. Porque durante o sono, nós entramos em desdobramento. Por isso que é bom a gente orar antes de dormir e pedir que a gente seja amparado pelos nossos mentores espirituais, que sejamos levados a um bate-papo com ele, um bate-papo amigo, a uma orientação, ou vem na escola. Tem muita gente que dorme, vem aqui,
como aqui também, nesse exato momento, está cheio de gente aqui que às vezes está dormindo em casa, está desdobrada, mas está aqui. Até minha neta saiu do plantão hoje às 7 horas, ela pegou o plantão de 24 horas, ela falou, eu queria ir no centro, mas eu não vou conseguir. Se eu sentar lá em 5 minutos eu durmo. Falei para ela, vai dormir e pede e reza para estar lá. Espero que Maria Alice esteja aqui. Falei, reza para estar lá, né? Tudo vai depender da nossa sintonia. Às vezes a gente dorme e vai para os carnavais da vida aí, né? Seu tesouro está onde está o seu coração. Entendeu? Então deve ter muita gente desdobrada aqui. Assim como está cheio aqui, a plateia aqui tem centenas e centenas de desencarnados também ouvindo aqui a nossa conversa aqui, a nossa reflexão. É sempre assim, gente. É desse jeito que funciona a coisa. E nós devemos estar sempre sintonizados com os nossos guias espirituais, para ter esse apoio. Por quê? Porque durante o sono eles vão falar para nós, oi, menos, mais, não sei o quê, pega lá, pega jeito, volta a falar com a sua sogra, né? Perdoa seu cunhado. É certo. Então a gente recebe essas orientações, esses tapinhas, essas tiradas de arestas aí, tá ok? O passado sempre ressurge no presente que organiza as paisagens do futuro. O passado sempre ressurge no presente que organiza as paisagens do futuro. Ontem certamente foi o mais sombrio do que hoje e conseguimos ultrapassar. Gente, já passamos por situações piores do que nós passamos hoje. Nós não falamos que essa é a melhor encarnação nossa. Imagine há 300 encarnações para trás. Nossa, como que nós sofremos. Cada bucha que a gente pegou. Estamos aqui. E hoje a gente acha que é o grande problema nosso lá, o homem lá de Brasília, lá os homens de Brasília, o saber lá quem, né? A gente acha que é o grande problema. Não, o maior problema nosso somos nós mesmos. É a gente saber conviver com isso. O maior problema nosso é a gente se dominar, a gente se vigiar. Esse é o maior inimigo nosso, somos nós mesmos, porque nós carregamos aqui dentro. Tá? Somos felizes, diz Joanas aqui, somos felizes por conseguirmos reencarnar, ter uma nova oportunidade de recomeçar, eliminando na medida do possível as nossas deficiências e diminuindo nossas limitações, ainda mais com o conhecimento que adquirimos na doutrina dos Espíritos, entendendo a mensagem do Cristo através do Evangelho. Graças a Deus que a gente tem essa doutrina dos Espíritos, que nos alivia, que nos conforta, que nos faz entender o porquê isso acontece, o porquê tem que acontecer e como que a gente tem que reagir. Gente, a gente tem o Espiritismo aí, o Evangelho nosso, segundo o Espiritismo, a gente lê o Evangelho, o que nos conforta, o que nos ajuda. Acabou. E vamos tocando. A vida é muito difícil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não estaria permitindo a gente passar por isso. Né? Não reclames e nem te permitas a tristeza que deprime e proporciona reflexões angustiantes. Quanto mais para baixo a gente vai ficando, mais para baixo a gente vai ficar. A nossa sintonia mental tem que ser sempre para cima. Vamos estar sempre sintonizados numa emissora FM que toque músicas que nos confortem. Não numa emissora AM cheio de chiado que a gente não sabe nem se tem um gato miando ou um locutor falando. Entendeu? Então vamos melhorar a nossa sintonia, gente. Vamos lá. Sorri e espera um pouco mais. Tudo a seu tempo. A reencarnação é um método sublime de evolução com que a divindade honra seus filhos, arrancando-os da ignorância para conduzi-lo ao rumo da sabedoria. Transcrevi o que a Joana escreveu aqui.
Quando se adquire a consciência acerca da reencarnação e da sua utilidade, a dor diminui de intensidade. Nós vamos começando a entender. As aflições tornam-se diluídas em uma especial resignação. Toma conta do ser, facultando-lhe especial e peculiar alegria de viver. A partir do momento que a gente entende como funciona a coisa, nós vamos ter mais alegria de viver. A alegria de ter um novo recomeço, de viver uma nova reencarnação, de sair melhor daqui do que nós chegamos. Nós vamos sair santos e puros aqui? Não. Não temos estrutura para isso. É que nem regime. Começamos de segunda-feira, de manhã, quando é na segunda-feira de noite, já explodimos o regime, e isso, quando durar muito, na madrugada de terça, acabou o regime. Né? Porque às vezes a gente não tem estrutura para fazer o regime. Certo? E a mesma coisa aqui. Não, então não adianta a gente querer virar um espírito de luz da noite para o dia aqui, que nós não temos estrutura espiritual para isso. Mas vamos, pelo menos, pondo mais óleo na nossa lamparina, né? Na nossa lâmpada, como diz não vamos pôr a candeia debaixo do alqueire, vamos pôr mais óleo, mais conhecimento, mais sabedoria, para que a nossa luz vai se tornando mais intensa, cada vez mais, né? Para que a gente consiga iluminar o nosso caminho e daqueles que estão do nosso lado. Bendize desse modo as tuas provações e te rejubila por encontrar em processo de libertação, fluindo a paz. Termina a Joana aqui. Gente, eu vou tomar só mais um tempinho de vocês. Eu quero ler 2 perguntas aqui para vocês do livro Consolador. Esse livro é de Francisco Cândido Xavier, né? Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. Nós temos aqui a pergunta 116 do livro. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Estamos sempre ligados ao nosso passado espiritual? Resposta. Como a maioria das criaturas humanas se encontram em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender, subir para a vida e para a luz que residem em Deus. Essa imagem temos-la na semente do mundo, que para desenvolver o embrião cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de desfazer o seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. A semente não tem que ficar enterrada, não tem que ficar nas trevas, no escuro. Depois a semente, né, cresce, dá aquela árvore frondosa, cheia de frutos. Esses somos nós. Nós somos essa semente que estamos saindo desse lodo, ainda infelizmente nós estamos nesse lodo, muita matéria, muito pesado, mas a gente vai conseguir isso daí. Vamos em direção à luz do sol, à luz de Deus, à luz do Cristo, e vamos, né, produzir muitos frutos, se Deus quiser. Pergunta 241. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Resposta de Emmanuel. No trabalho da nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. A dor é sempre um elemento amigo e indispensável, porque é ela que vai chamar a atenção nossa de que alguma coisa não está bem. É a dor. É a luzinha do painel no carro, quando acende, ou revisão, troca de óleo, freio, pressão de pneu fora, né? Não é assim? Não acende a luzinha é a dor. Tá ok? E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, né? Não é só aqui na Terra, outros planetas também iremos passar e teremos as lutas lá. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Gente, muito obrigado.
tenha uma excelente semana, com muita paz, muito trabalho, muita saúde. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, de termos essa nova oportunidade. E vamos ficar orgulhosos de nós mesmos por nós termos coragem de reencarnar, por nós termos coragem de vir para esse planetão aqui e enfrentar todos esses problemas que tem aí, que não é criado por Deus nem por Jesus, somos nós mesmos. E se nós criamos, nós temos que fazer o quê? Temos que, descriar. Nem existe esse termo, sabia lá eu, mas é isso aí. Então, se nós fizermos, temos que desfazer. E como é que nós vamos fazer isso daí? A cada encarnação, melhorando, procurando. Se cada um de nós melhorarmos dentro de casa, nós vamos ser exemplo para aqueles que convivem conosco, seremos exemplos para aqueles que trabalham conosco, e seremos assim uma progressão geométrica, através do exemplo, como fez Jesus. Jesus não escreveu nada, o que ele fez? Exemplo. Falava e dava exemplo, falava e dava exemplo. Está aí, faz 2000 anos aí, está aí, atual até hoje, e vai ser sempre atual. O Evangelho é sempre atual. Muito obrigado a todos, desculpe se foi muito enrolado, e pelo adiantado da hora. Passei 8 minutos aí, mas acredito que eu esteja perdoado. Então vamos lá? Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui na manhã de hoje. Que todos aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui, que recebam essa mesma energia revitalizadora do Cristo, essa mesma luz revitalizadora do Espírito e da matéria. E que essa luz, que essa paz seja estendida a todos aqueles que se encontram acamados em casa, a todos aqueles que se encontram trabalhando, a todos aqueles que acham que estão abandonados e desamparados, a todos aqueles que se encontram em hospitais, internados, trabalhando nos hospitais, todos recebam essa luz revitalizadora. A todos aqueles que estão dentro do seu templo, orando, seja qual for a religião, seja qual for a denominação religiosa, que essa luz banhe a todos, que essa luz banhe a todos aqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, a todos esses nossos irmãos e irmãs encarcerados e os funcionários que lá trabalham com eles. E hoje, sendo domingo, é dia que a família os está visitando, que essa luz banhe a todos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, tenhamos uma gloriosa semana. Muita paz, muita saúde, muito trabalho e perseverança. Assim seja, graças a Deus.